Ok, então nós vamos dar uma olhada na busca por interpolação. A busca binária, a gente viu na aula passada, ela faz o quê? Deixa eu pegar aqui o nosso vetorzinho para a gente ter o elemento que a gente vai buscar. Então vamos supor que a gente vai buscar o elemento 20. Se a gente vai buscar o elemento 20, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e considerar o elemento 20 está no meio do vetor, certo? Se ele tiver, beleza, responde, está aqui. Se ele não achar na posição do meio do vetor, ele descobre em qual das duas metades ele estaria e faz a busca novamente só considerando essa metade. Isso daí é a ideia da busca binária, tá bom? Então a gente tem aqui o código, só mostrando aqui o código da busca binária não recursiva, que a gente vai usar depois de base para o próximo método. Então, enquanto eu tenho o começo e o fim. O começo é o primeiro elemento, o fim vai ser o número de elementos menos 1. Enquanto o começo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Enquanto o começo for menor ou igual ao fim, quer dizer, eu não cruzei ainda, eu ainda tenho elementos para procurar, eu pego o elemento do meio, verifico se é o elemento do meio, se for ele retorna, se não eu descubro de qual das duas metades o elemento estaria presente, se estiver na metade de baixo eu mudo o fim para ser o meio menos 1, porque eu sei que no meio já não está, se não, eu faço com que o começo seja o meio mais 1, porque eu sei que o meio não está também. Isso aqui é a busca binária, tá bom? Tranquilo, André? Relembrou como é que funciona? Nós vamos fazer, só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai considerar a seguinte situação. Imagine, por exemplo, que você tem um dicionário para você procurar uma palavra. Aí nesse dicionário, o dicionário vai de A a Z, e a palavra que você está querendo procurar é, sei lá, sonolência. O que é sonolência? Tá bom. Você não procuraria pela busca binária no dicionário, porque você não vai no meio, porque funcionaria, inclusive, funcionaria. Você olharia no meio do dicionário, não achei, e aí você fica pulando até você chegar na palavra ou não encontrar a palavra no dicionário, tá? Mas não é assim que a gente faz. Como é que a gente faz quando a gente busca no dicionário? Procura primeiro pela letra S. Sim. Depois pela letra O. Uhum. Pela letra I. Sim. Até o fim da palavra. Até achar a palavra certa. Sim, isso aí, na verdade, é basicamente esse o processo que a gente faz. Mas mesmo assim, como é que eu acho a letra S? Você olharia no meio do dicionário para procurar a letra S? Não, eu ia seguir a ordem alfabética. Mas você já procuraria mais pro final do dicionário, não é? Você não procuraria no meio, porque provavelmente não está no meio. Ou supor, vamos supor que eu vou procurar a palavra cadência. Eu não vou procurar a palavra no meio, ou não vou procurar no final do dicionário, eu vou procurar mais no começo do dicionário, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente sabe, quando a gente sabe que as coisas têm uma certa distribuição, que as coisas estão organizadas de um certo jeito, e a gente está procurando um certo elemento, ao invés de a gente chutar que ele está no meio, a gente pode fazer um chute, vamos dizer assim, um chute mais próximo do real. Então, por exemplo, se eu estou procurando o 20 nesse vetor, você acha qual que seria o melhor chute que eu faria para procurar o 20 nesse vetor aqui? Mesmo você não, sei lá, obviamente que você sabe onde olhar e procurar o 20, mas mesmo que você tivesse que fazer de uma forma sistemática e você tivesse que procurar o 20 aqui, você procuraria o 20 exatamente no meio do vetor, André? O valor 20? O valor 20. Não. Procuraria mais para o começo, não é? Mas como é que a gente sabe que o 20 estaria mais para o começo? A gente olha, aqui ele vai do 2 até o 100, certo? O primeiro elemento do vetor é o 2, o último elemento do vetor é o 100. Tudo bem? O 20 dá mais ou menos 20% dessa faixa, de 2 a 100. Concorda? Mais ou menos 20%, não precisa ser exato não. Então, eu chutaria que se eu tenho, a faixa vai de 2 a 100, e o meu elemento está mais ou menos em 20%, e eu tenho os índices indo de 0 a 49, eu chutaria que a melhor posição para poder procurar esse cara seria aproximadamente 20% do começo. Então, a melhor coisa que a gente poderia fazer aqui seria procurar no 10. Que seria mais ou menos a conta que eu fiz aqui, daria 10. Eu viria aqui na posição 10
e tentaria encontrar o 20 na posição 10. Eu não acharia o 20 aqui, certo? Não acharia o 20 aqui. Aí eu vou pegar e vou fazer de novo aquela parte, eu vou estar para cima ou estar para baixo. Só que no que eu fizer estar para cima ou estar para baixo, eu vou descobrir que ele está para baixo. Agora eu já vou procurar entre o 0 e o 9. Então veja que em um passo eu reduzi muito o meu espaço de busca. Eu chegaria nessa conclusão de qualquer forma com a busca binária, mas a busca binária faria vários testes para lá e para cá até ela conseguir chegar numa faixa de tamanho 10. Aqui a gente já pulou direto lá. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa ver o seguinte, a gente tem, nesse cara aqui, a gente tem as seguintes informações. Nós temos esse cara aqui é o começo e esse cara aqui é o final. Nós temos também o valor do final e o valor do começo. E nós temos o cara que a gente está querendo procurar. Eu vou escrever aqui em 20. Nós temos que fazer então, como é que eu descubro a posição 10 usando essas informações? O valor do começo e o valor do final, e o valor que eu estou procurando, a posição do começo e a posição do final, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Por que chama por interpolação? Bem, se você já fez algum tipo de interpolação, se você já fez algum cálculo que envolvia proporções, certo? Você vai pegar as proporções para poder calcular. De certa forma, você vai aprender fazendo cálculo e tudo mais, que isso aí é um tipo de interpolação que você está fazendo. Você tem uma função e você quer interpolar essa função. Nesse caso aqui é uma interpolação linear, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui duas frações, certo? Duas frações. Uma fração e a outra fração, ok? A primeira fração, a primeira fração vai ser em relação à faixa de valores, certo? Eu vou fazer em relação à faixa de valores. Então eu tenho, o x é o elemento que eu estou procurando. O x menos o cara que está no começo, certo? VC é o cara que está no começo. Correto, André? Isso daqui dividido pelo o valor do final menos o valor do começo. Olha só, o que vai dar isso? Nesse nosso cálculo ali seria 100 menos 2, é a parte de baixo, o VF menos VC, 100 menos 2. E ele está dividindo quem? Está dividindo 20 menos 2. O x é o 20, esse cara aqui é o menos 2, certo? Então nós temos essa parte aqui, ó, da minha fração, vai me dar a proporção entre os valores que eu estou procurando. Agora, do outro lado, a gente vai colocar o que seria correspondente a o que a gente está relacionando aos índices. A gente vai ter M, é o índice que eu estou procurando para poder verificar se o x está, menos o índice do começo, vai ser igual a o índice do final menos o começo. E aí, então, nós temos essa proporção aqui. O que você precisa entender aqui é que essa proporção ela está correta, ela está refletindo o que a gente fez de forma intuitiva ali quando a gente estava vendo no vetor. A gente tem que a distância do cara que eu estou procurando até o começo da faixa, dividido por todos os valores que eu tenho, é uma proporção. E esse daqui ele vai ser proporcional a o índice do cara que eu estou procurando, onde deveria procurar esse cara, menos o começo, dividido pelo final, menos o começo. Certo? Tudo bem? Beleza. Agora nós... Eu tô, cara. Por quê? Tá muito alto? Tá dando bastante interferência. Tá, peraí. Eu quero matar um servidor também. Agora tá dando interferência ainda? Tá. Tá, deixa eu só... Menos. Tá, mas deixa eu mudar lá, calma aí. Vocês querem que eu... Não, Então, o que a gente vai fazer agora? A gente só vai continuar essa fórmula aqui, porque no final, ó, todos esses valores aqui eles são conhecidos. O x, o VC, o VF, o C e o F é conhecido. O cara que eu quero descobrir é o M, então eu vou isolar o M, certo? Eu vou isolar o M aqui.
E aí como é que a gente faz? Bem, aí é bem simples, né? Para a gente isolar o m, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai passar o f menos c multiplicando do outro lado, certo? Me ajuda para eu não cometer nenhuma besteira. Beleza? E por fim, a gente vai passar o c somando do outro lado. Opa, não. Ok, é esse cara aqui. Ah, tá bom, vai. Tem muita preguiça. Não sei por que ele não está pegando o outro, mas tudo bem. E a gente vai fazer isso mais C. Certo? Então essa daqui é a formulazinha que a gente vai estar utilizando para o M. A fórmula que a gente tinha utilizado na busca binária era aquela bem simples. F mais C, ou C mais F dividido por 2. Isso aí vai me dar o cara do meio e acabou. Essa daqui é um pouco mais sofisticada. Vai me dar um chute muito melhor. Ok? Muito melhor. Só que a gente tem alguns problemas que a gente tem que considerar aqui. Para a gente conseguir implementar isso aqui corretamente, a gente tem que considerar a seguinte situação. Bem, qual que é o perigo dessa fórmula aqui, André? Você consegue observar um perigo de usar essa fórmula diretamente? Não, não. Isso aí a gente consegue colocar uns parênteses aqui, mas a gente tem um perigo grande aqui. Divisão por zero. Certo? Divisão por zero. Porque poderia acontecer, mas quando que aconteceria a divisão por zero? Aconteceria a divisão por zero quando o meu f, o v do f e o v do c são iguais. E quando que eles são iguais? Quando você chegou numa situação, por exemplo, vamos pegar aqui no método aqui. Vamos pegar o caso com poucos elementos, certo? E a gente ordena. Ordenando por quê? Beleza, ele está ordenado aqui, ok? Está com poucos elementos. Imagine que eu estou lá, o meu primeiro elemento é, sei lá, é o 14 e o último elemento é o 21. 14 a 21. Então, o que é o V de 14? É 2. O que é o V de 21? É 2. Então, se você fizer desse jeito, essa parte aqui, olha, vai dar zero. E aí, deu zero, você perdeu o programa. O programa não pode dividir por zero jamais. Ok? Jamais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Na hora que a gente for implementar, a gente vai tomar cuidado com isso. Então, lembre dessa formulazinha aqui, tá? E agora vamos lá para fazer a implementação do busca por interpolação. Vamos lá, temos um outro problema também na busca por interpolação. A gente está usando o vetor inteiro e a gente tem que lembrar que quando a gente está usando números inteiros e a gente faz divisão, a divisão é a divisão inteira. E nesse caso, a gente está mexendo com proporção. E se está mexendo com proporção, a gente não quer fazer divisão inteira, a gente quer fazer divisão por float. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, tá? Então vamos lá. O começo é igual, repara que está igual ao que a gente tem na versão da busca binária, tá? O que a gente vai ter que tomar cuidado é nessa hora de considerar o critério de parada aqui. Qual que é o critério que eu vou utilizar para parar essa minha busca, tá? A gente vai voltar nele daqui a pouco. O M, a gente pode fazer... Aqui, na verdade, eu vou até copiar aqui de baixo, porque essa parte ela é para ser igual. Só vamos substituir o M aqui, ó. O M vai ser aquela fórmula que a gente fez lá, olha. É C mais o F menos C, certo? Vezes... Aí agora vem toda aquela conta também. Agora o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar o x menos o v de c dividido pelo v de f menos o v de c. Certo? Ok, eu tenho que forçar que essa conta aqui ela seja feita como float. Se eu fizer assim, olha... Bem, eu vou colocar em todos os lugares, não precisa. Bastaria só aquele ali, tá? Só aquele ali já seria o suficiente para garantir que a conta toda seja feita como float. Mas para a gente... Bem, já que a gente chegou até aqui, vamos fazer desse jeito aqui, tá? Daí depois ele converte para inteiro de novo.
tá bom? Isso daqui é basicamente eu peguei a busca binária, mas eu mudei só a forma de calcular o M. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, então, é na hora de ver quando a gente termina, quando a gente terminou, certo? Tá, vamos voltar de novo àquela situação onde a gente tinha aqui os elementos todos iguais. Você concorda que se eu tô com o V, o primeiro elemento do que eu estou procurando, da primeira faixa, lá o 14, se ele for igual à última faixa, significa que todo mundo no meio é igual. Por quê? Porque está ordenado. Se você está lá, se eu sei que entre o 14 tem valor 2 e o 22 tem valor 2, todo mundo no meio também tem valor 2. Então eu posso parar a busca. A primeira coisa então que a gente tem que ver aqui é o seguinte, ó. Enquanto o V de C for diferente do V de F, certo? Enquanto o V de C for diferente do V de F, a gente continua fazendo alguma coisa, tá bom? Isso é a primeira. Para falar a verdade, a melhor maneira de testar aqui, e daí vai resolver probleminhas numéricos também é assim. Enquanto o V de C for menor do que o V de F. Porque daí se ele for igual, ele para, e se tiver algum, algum probleminha de arredondamento ali, ele também resolve, tá? Ok, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente tem que fazer mais um teste. Quando você está trabalhando com isso, bem, quando você viu programação, o professor mostrou todos os casinhos onde as coisas funcionam muito bem e tal, mas dependendo do jeito que ele mostrou para você, quando você está trabalhando com float, quando você vai trabalhar com float, ele corre um risco muito grande de você ter erros de arredondamento. Então, essa fórmula aqui, ela pode te gerar algumas coisas onde você pega o F vale 14, o C vale 5 e a fórmula aqui dá 4. Ou a fórmula aqui dá 15, certo? Então, existem esses casos também. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais dois casos, dois testes aqui, que é o x tem que ser menor ou igual ao v de f, certo? Concorda? O x tem que ser menor do que o maior cara da faixa que eu estou procurando e o x tem que ser maior ou igual ao v de c. Esses testes todos que eu estou fazendo aqui são testes para garantir que Você pode tirar esses testes. Tira esses testes e põe para rodar para você ver o que vai acontecer. Vai chegar uma hora que vai ter um caso onde ele não vai parar porque ele vai ficar batendo em cima do limite superior direto, tá bom? Ok, esses casos aqui vão garantir então que a gente vai sair do laço. Só que quando sair do laço, ele pode ter saído do laço porque o vetor na posição C ficou igual ao vetor na posição F. E aí, nessa hora, pode ser que eu não achei a solução. Eu simplesmente descobri que não tem mais elemento, certo? Então eu tenho que fazer mais um teste aqui no final. Eu tenho que perguntar se o V de C, quando ele saiu, se ele for igual ao X, então eu retorno C. Se não, eu retorno menos 1. Daí eu não achei, tá? Aí eu esqueci de habilitar para perguntas. Vou fazer lá ainda. Ok. Vou habilitar para quem quiser fazer perguntas. Depois a gente responde, tá? Bom, o que nós fizemos então? Tá aqui. Isso daqui é a implementação da interpolação, busca por interpolação. Posso ter cometido algum errinho aqui, normal, mas a ideia básica é essa. A gente vai testar, certo? A gente vai testar esse daqui. Então, aqui que eu fiz? Eu gerei uns números aleatórios, são 200 números entre 2 e 999, aliás, entre 2 e 1000. E eu vou colocar aqui vai ser o nosso interpolação VNX, tá? E aí eu vou imprimir os dois valores. Eu vou imprimir o B e a interpolação. O binário e o pela interpolação. Então aqui vai ser o B, aqui é o de interpolação. Ok, vamos ver se compila. Como é que é o nome desse negócio mesmo?
busca. GCC menos O, busca ponto C. Beleza, compilou, sem problemas. Vamos pôr para rodar. E lá, não achou o elemento, tá? Eu procurei o 173. Vamos procurar o 174. 174 ele está aqui, ó. Então esse aqui ele tem que achar, tá? 174 ele está na minha lista aqui, então ele tem que achar. Vamos ver. E tá lá, achou na posição 38, tá bom? Os dois acharam, obviamente, os dois. Quer dizer que teríamos que testar outros casos, mas aparentemente os dois estão funcionando. O que a gente tem que ver agora é o seguinte. E qual é a vantagem de fazer por interpolação? Nós vamos modificar o cara aqui para a gente imprimir todos os M's que ele chutou, tá? Só para a gente conseguir ver todos os pulos que ele deu. M, vamos chamar assim de bin, M, certo? Então eu vou ver todos os pulos que ele deu até ele encontrar o cara correto. E aí eu vou fazer aqui também a mesma coisa na interpolação. Todos os pulos que ele deu. Mas eu vou chamar de inter. Tá bom? E aí vamos ver aqui. Tá lá, ó. Olha o binário. O binário, ele começou bem, funcionou, ele tinha 200 elementos, então procurou no 99, depois no 49, no 24, 36 e tal, foi fazendo o binário. O por interpolação fez 3 buscas, certo? Ele fez 3 buscas e ele já achou o elemento. Então ele fez bem menos buscas do que esse cara aqui, certo? O que a gente tem aqui? Vamos pegar o elemento que não existe. O elemento que não existe, que é o 173, vamos ver. Ok? Tá lá. O interpolação chegou à conclusão que o elemento não existe com 2 buscas, enquanto que o binário fez 8 buscas, certo? Isso aqui pode não parecer muito, mas quando você pega e vai para, sei lá, milhares de elementos, a diferença costuma ser bem grande. Tipo assim, você vai fazer 15 buscas versus 4. E pode ser a diferença entre você e o seu concorrente. Você faz muitas buscas e aí você consegue responder mais rápido que o seu concorrente em algum momento, tá bom? Essa é a busca por interpolação. Eu vou parar a gravação aqui.